Vamos, em nome de Jesus, estudarmos sobre uma importante mensagem, que é uma profecia para os últimos dias, a parábola das 10 virgens. Mas por que eu falei profecia, sendo que é uma parábola? O que significa a palavra parábola? Parábola quer dizer comparação. Em todas as parábolas de Jesus, ele faz a seguinte expressão, por exemplo, o reino dos céus é semelhante a um lavrador que lança na terra a boa semente. O reino dos céus é semelhante a um pescador, e assim por diante. Em todas as parábolas, ele usa uma expressão presente. Nota a expressão que ele usa nessa parábola, capítulo 25 de Mateus. E o próprio subtítulo do capítulo diz, Sermão Profético. E ele diz assim, então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens. Então, todas as parábolas, quando ele usa a expressão presente, o reino dos céus é semelhante, essa parábola, essa comparação pode ser aplicada à igreja de Deus em qualquer ocasião, porque quando ele usa a expressão o reino dos céus, significa a igreja de Deus. E nesta parábola, ele usa uma expressão futura, aplicando para uma determinada ocasião, para uma determinada época. Ele diz, o reino dos céus será semelhante a 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas saíram ao encontro do esposo. Veja o que nos diz o livro Parábolas de Jesus, na página 406. Olha o que nos diz aqui. Parábolas de Jesus, página 406. Quando Cristo sentado aguardava o grupo, contemplava o grupo que aguardava o esposo, contou aos discípulos a história das 10 virgens, ilustrando pela experiência delas a da igreja que viveria justamente antes da sua segunda vinda. Então, quando Cristo sentado aguardava ali o grupo contemplava aquele grupo que aguardava o esposo, ele contou aos seus discípulos a experiência das 10 virgens, ilustrando pela experiência delas a da igreja que viveria justamente antes de sua segunda vinda. E aqui no livro Grande Conflito, página 392, nos diz assim, o capítulo 25, falando de Mateus 25, inicia-se com essas palavras, então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens. Aqui se faz referência à igreja que vive nos últimos dias, a mesma indicada no fim do capítulo 24. Então, sua experiência é ilustrada nessa parábola pela cena de um casamento oriental. Então, complementando aqui, confirmando que esta parábola não é simplesmente uma parábola, ela é uma profecia que indica o surgimento da igreja de Deus nos últimos dias, representa a igreja de Deus que viveria justamente antes da sua segunda vinda. Vamos aqui analisar essa parábola. Então o reino do céu será semelhante a 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas saíram ao encontro do esposo. 5 delas eram prudentes e 5 loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas, com as suas lâmpadas. E tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Mas, à meia-noite,
Ouviu-se um clamor, aí vem o esposo. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam, dizendo: não seja caso que nos falte a nós e a vós. Ide diante aos que vendem, e comprai-o para vós. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas. Fechou-se a porta. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. E ele respondendo, disse: em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia e nem a hora que o Filho do Homem há de vir. Então nós vemos aqui a experiência, a história das 10 virgens. O que significa a palavra virgens? Diz aqui no mesmo livro, Parábola de Jesus 406. Os 2 grupos de vigia representam as 2 classes que professam estar à espera do seu Senhor. São chamadas virgens porque professam fé pura. As lâmpadas representam a palavra de Deus, diz o salmista: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Salmo 119, verso 105. O óleo é símbolo do Espírito Santo. O óleo é que mantém essas lâmpadas abertas. É símbolo do Espírito Santo pela manutenção do conhecimento da palavra. É o trabalho do Espírito Santo na alma, na compreensão da palavra de Deus e na crença dessa fé pura. E todas elas tinham no seu trajes brancos. O que significa esses trajes brancos? Os trajes brancos são a justiça de Cristo. Foram trajadas de branco, que todas elas tinham aquele traje peculiar. E todas elas tinham uma almotolia. A almotolia era uma vasilha onde se carregava o azeite de reserva. Com azeite, o azeite é que abasteciam essas lâmpadas para mantê-las acesas. E nesta parábola, quem é o esposo? O esposo é Jesus. E quem é a esposa? Aí é onde muitos dizem que a esposa é a igreja. Vamos ver que o Espírito de Profecia nos diz. Livro Grande Conflito, página 425. Diz aqui: o casamento representa, porque é tudo figurativo, o casamento representa a recepção do reino por parte de Cristo. A santa cidade, a Nova Jerusalém, que é a capital, representa a esposa. É chamada a esposa, a mulher do Cordeiro. Disse o anjo, lá em Apocalipse: vem, mostrar-te-ei a esposa, a mulher do Cordeiro. E levou-me em espírito a um alto monte, e mostrou-me a grande cidade, a Santa Jerusalém, que de Deus descia do céu. Apocalipse 21, verso 9 e 10. Agora veja o que nos diz aqui. Claramente, pois, a esposa representa a santa cidade. Quem é a esposa? Não é a igreja. A esposa, nesta aplicação, que é a parábola das 10 virgens, ela representa a santa cidade, a Nova Jerusalém. João, lá em Apocalipse 21, o anjo levou em alto monte e disse: mostrar-te a esposa, a mulher do Cordeiro. E quem que ele viu? A santa cidade, a Nova Jerusalém. E aqui diz: claramente, pois,
A esposa representa a santa cidade, a Nova Jerusalém. E quem são as virgens? As virgens, diz aqui, a esposa representa a santa cidade, e as virgens que saem ao encontro do esposo é símbolo da igreja. Quem é a igreja? As virgens. Então a igreja não é a noiva. A igreja são as virgens que saem ao encontro do esposo. No Apocalipse é dito que o povo de Deus são convidados à ceia das bodas do Cordeiro. E aqui continua: se são convidados, não pode ser também representado pela esposa. Esposa é esposa, convidado é convidado. Então as virgens que saem ao encontro do esposo representa a igreja. No Apocalipse diz: bem-aventurados que são convidados à ceia das bodas do Cordeiro. Então a esposa é a santa cidade, a Nova Jerusalém. E aqui representa uma cena de julgamento, aonde o povo de Deus vai passar por um julgamento. Vamos ver as condições aqui das virgens. Diz aqui, falando ainda das condições das virgens. E o interessante é que ambos os grupos pertencem a uma mesma igreja, começada ali no no verso 1 do capítulo 25. Página 408 diz assim: na parábola, todas as 10 virgens saem ao encontro do esposo. Todas tinham lâmpadas e almotolia. Por algum tempo, não se notava diferença entre elas. Então, todas as 10 virgens saem ao encontro do esposo. A partir de que verso se aplica, então, a parábola das 10 virgens para a igreja de Deus que vive nos últimos dias? A partir do verso 1, em que as duas classes que representam as 10 virgens, virgens loucas e virgens prudentes, são representadas a igreja de Deus, que vive justamente nos últimos dias. Na página 411 diz assim, falando das loucas: a classe representada pelas virgens loucas não é hipócrita, tem consideração pela verdade, advogam, são atraídas aos que creem na verdade, mas não se entregaram à operação do Espírito Santo, não caíram sobre a rocha que é Cristo Jesus, não permitiram que sua velha natureza fosse quebrantada. Então, esta classe das virgens loucas, a diferença entre elas é justamente no caráter. Todas elas tinham a vestimenta igual, tanto as prudentes como as loucas. Todas elas tinham as lâmpadas acesas, que é o conhecimento da palavra de Deus, e o Espírito Santo, que é ativado pelo conhecimento da palavra de Deus. Todas elas tinham conhecimento. Todas elas também tinham a almotolia. Todas elas professavam crer na mensagem presente. Por isso, os trajes eram o mesmo, estavam trajadas de branco. Símbolo da justificação pela fé. Todas elas tinham o mesmo conhecimento, até mesmo as loucas advogavam esse conhecimento. A única diferença estava onde? Que as loucas não carregaram azeite em suas vasilhas e as prudentes carregaram. Não tinha diferença entre elas. O que significa o azeite na vasilha? A preparação interior do Espírito Santo na vida, a preparação de caráter. E essa preparação interior do Espírito Santo na vida, ela não pode ser transferida.
Então, por algum tempo, não se notava a diferença entre elas. Continuando aqui na página 411, diz assim, 408. Por algum tempo não se notava a diferença entre elas. Assim é com a igreja que vive justamente antes de sua segunda vinda. Todas têm conhecimento das Escrituras. Todas ouviram a mensagem da proximidade da volta de Cristo e confiantemente espera sua aparição. Como na parábola, assim é agora. Há um tempo de espera, a fé é provada. E quando se ouvir o clamor, aí vem o esposo, sair-lhe ao encontro. Muitos não estarão preparados, não têm óleo em seus vasos, e nem em suas lâmpadas. Estão destituídos do Espírito Santo. Então assim é com a igreja de Cristo nos últimos dias. Todas têm conhecimento da verdade, advogam a verdade, professam essa verdade e pregam essa verdade. E como na parábola, há um tempo de espera, a fé é provada. A diferença entre as virgens loucas e as virgens prudentes, que elas não previram, todas elas não previram uma demora tão longa. Saíram com os seus trajes à espera de encontrar rapidamente com o Senhor. Por isso, as virgens prudentes, além do óleo nas lâmpadas, carregavam o óleo nas vasilhas, que eram nessas almotolias. As virgens loucas, como aquelas que queriam dizer, não, vamos rapidamente encontrar com o esposo, não precisa carregar o óleo nas almotolias, e elas não tinham o óleo na almotolia, não previam demora tão longa, e por isso não estavam preparados para essa emergência. E portanto, quando soar o clamor da meia-noite, não tem tempo mais de fazer uma preparação. Por isso, temos que estar preparada hoje. Diz aqui, há um tempo de espera, a fé é aprovada. E quando se ouvir o clamor, aí vem o esposo sair ao encontro, muitos não estarão preparados. Não tem óleo em suas vasilhas, nem em suas lâmpadas. Estão destituídos do Espírito Santo de Deus. E aqui na página 412 diz assim, do livro Parábola de Jesus: numa crise é que o caráter é revelado. Quando a voz ardorosa proclamou à meia-noite, aí vem o esposo, saí-lhe ao encontro, e as virgens adormecidas ergueram-se de sua sonolência. Ambos os grupos foram tomados de surpresa, porém, um estava preparado para a emergência e o outro não. Assim, agora, uma calamidade repentina e imprevista, alguma coisa que põe a alma face a face com a morte, mostrará se há fé real nas promessas de Deus. Mostrará se a alma é sustida pela graça. A grande prova final vem no fim do tempo de graça, quando será demasiado tarde para se suprirem as necessidades da alma. Então, quando se ouvir o clamor da meia-noite, não tem mais tempo de se preparar. O tempo de se preparar é quando? Agora. Essa mesma parábola, também, esse mesmo acontecimento, é aqui prefigurado no capítulo 22 de Mateus, que é a parábola das bodas. Na parábola das bodas, aqui de Mateus 22, ela nos fala também de um casamento, em que o rei realiza a festa, as bodas do casamento de seu filho, e manda convidar a todos.
E aqui acontece essa sequência de 3 convites e essas recusas, mas eu quero me frisar mais no ponto onde todos estão na sala do banquete. No verso 11 em diante diz assim: e o rei, entrando para ver os convidados, viu ali um homem que não estava trajado com vestes nupciais, e disse: amigo, como entraste aqui, não tendo vestidos nupciais? Porque neste banquete foi provido aos convidados, a todos os convidados, as vestimentas apropriadas para esta festividade, para esta ocasião. Qual eram as vestimentas? Vestes brancas, que significa a justiça dos santos, a justiça de Cristo. Qual era a vestimenta das 10 virgens? Vestes brancas. O acontecimento é o mesmo. E qual foi a resposta daquele homem? Ele não teve resposta, porque a vestimenta foi provida, foi dada essa vestimenta. No livro no livro Grande Conflito, no livro Parábola de Jesus mesmo, 309, 310, diz assim: quando o rei entrou para ver os convidados, foi revelado o verdadeiro caráter de todos. A cada comensal foi provido um vestido de bodas. Esta veste era uma dádiva do rei. Usando-a, os convidados demonstravam respeito ao doador da festa. Um homem, porém, estava com seus trajes comuns. Recusava-se a fazer a preparação exigida pelo rei. A veste provida para ele, com grande custo, desdenhou usar. Deste modo, insultou o seu senhor. A pergunta do rei: como entraste aqui, não tendo vestidos nupcial? Nada pôde responder. Condenou-se a si mesmo. Então o rei disse: amarrai-os de pés e mãos e lançai-os nas trevas exteriores. Continuando diz: o exame dos comensais pelo rei representa uma cena de juízo. Os convidados à ceia do evangelho são os que professam servir a Deus, cujos nomes estão escritos nos livros da vida. Nem todos, porém, que professam ser cristãos, são discípulos verdadeiros. Antes que sejam dada a recompensa final, precisam ser decididos quem está apto a participar da herança dos justos. Esta decisão deve ser feita antes da segunda vinda de Cristo nas nuvens do céu, porque quando ele vier, o galardão estará com ele para dar a cada um segundo as suas obras. Antes de sua vinda, o caráter da obra de cada um terá sido demonstrado, e cada seguidor de Cristo, o galardão será concedido segundo seus atos. Então veja bem aqui que o exame dos comensais ali na ceia das bodas representa uma cena de juízo, aonde o povo de Deus tem que passar pelo juízo. Essa vinda é a vinda como ladrão à meia-noite, não é a vinda de Cristo em glória. É a mesma vinda aqui do verso 6 de Mateus 25. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor. Quando que é o clamor da meia-noite? A que horas é o clamor da meia-noite? É
Exatamente à meia-noite, não é em outro instante, é exatamente à meia-noite. E quando é essa meia-noite? O livro Parábola de Jesus, 412, nos diz assim: numa crise é que o caráter é revelado. Quando a voz ardorosa proclamou à meia-noite, aí vem o esposo, sai-lhe ao encontro. Foi visto quem fizera a preparação para o evento. E aqui mais adiante diz: assim agora, uma calamidade repentina e imprevista, alguma coisa que ponha a alma face a face com a morte, mostrará-se a fé real nas promessas de Deus. A grande prova final vem no fim do tempo da graça, quando será tarde demais para se suprirem as necessidades da alma. E aqui na página 414 diz assim: a vinda do esposo foi à meia-noite, a hora mais tenebrosa. Assim a vinda de Cristo, a vinda aos nossos casos, essa vinda como ladrão à meia-noite. Assim a vinda de Cristo será no período mais tenebroso da história desse mundo. Então, uma calamidade repentina e imprevista mostrará-se a fé real nas promessas de Deus. Já vimos hoje na lição da escola sabatina o assunto do decreto dominical, aonde põe a alma face a face com a morte. Quando sair o decreto, a porta da graça se fecha primeiro para o povo de Deus, para aqueles que nunca ouviram falar da verdade. No testemunho seleto, no terceiro volume, na página 355, nos diz o seguinte, página 355 do terceiro testemunho seleto: orgulho e fraqueza de fé privam a muitos das ricas bênçãos de Deus. Muitos há que, se não se humilharem diante de Deus, hão de ficar surpreendidos quando despertados, quando sair o clamor. Repetindo, muitos há que, se não se humilharem diante de Deus, hão de ficar surpreendidos e desapontados quando soar o clamor. Aí vem o esposo sair-lhe ao encontro. Falta-lhes, porém, o óleo nos vasos para as lâmpadas. Então não estão preparados para o encontro com Cristo, quando soar o clamor. Então no clamor não tem tempo de se preparar. Na página 310 do mesmo livro, Terceiro Testemunho Seleto, diz assim, vamos ver aqui, 310. O grande dia do Senhor está perto e se aproxima muito. Tenhamos calçados os pés com o sapato do Evangelho. E ainda diz: por isso estais apercebidos também, porque o Filho do Homem há de vir a hora em que não penseis. Mateus 24, verso 44. Ide ao vosso repouso à noite, tendo confessado cada pecado. Assim fazíamos quando em 1844 esperávamos encontrar nosso Senhor. E agora, esse evento está mais próximo de nós do que quando aceitamos a fé. Estais sempre pronto, à meia-noite, de manhã, ao meio-dia, para que quando se ouvir o clamor, aí vem o esposo, sair-lhe ao encontro, possais, mesmo que sejais despertados do sono, ir-lhe ao encontro do esposo com as vossas lâmpadas espevitadas e acesas. Quando é o tempo de nos prepararmos? Agora. E aqui, o que vai acontecer com aquelas virgens?
quando se ouvir o clamor. Verso 6, mas à meia-noite ouviu-se um clamor, aí vem o esposo, saí-lhe ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam suas lâmpadas. E o que aconteceu com as loucas? Não tinham azeite para reabastecer as lâmpadas. E na ilustração diz: as loucas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque nossas lâmpadas se apagam. As prudentes podiam repartir o azeite com as loucas? Não, por quê? O azeite é símbolo do Espírito Santo na preparação interior, é a preparação de caráter, é o caráter que as virgens têm que adquirir enquanto há oportunidade, porque quando soar o clamor da meia-noite, não tem mais oportunidade de salvação. Fechou-se a porta da graça, não tem mais como adquirir o óleo, essa preparação de caráter. E continuando, ela diz assim: as prudentes respondem, não seja caso, mas as prudentes responderam: não seja caso que nos falte a nós e a vós, e diante aos que vendem e comprai-o para vós. E tendo elas ido, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas. Fechou-se a porta. A porta se fecha ali. As que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e ficou de fora as loucas que não estavam preparadas. Depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. E ele respondendo disse: em verdade vos digo que não vos conheço. E mais uma vez aqui o texto da Bíblia, que nos prova que no clamor da meia-noite não tem tempo de se preparar. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Que possamos nós estarmos preparados, adquirir um caráter puro e santo diante de Deus. O tempo de preparação se chama hoje. Não siga ninguém o exemplo das virgens loucas, pensando que vai dar tempo de se preparar no clamor, quando será demasiado tarde para se buscar a justiça de Cristo, para suprir as necessidades da alma. O tempo se chama hoje. Que possamos aproveitar o pouco tempo de graça que nos resta e nos colocar em harmonia com a vontade de Deus, porque amanhã pode ser muito, muito tarde. Que Deus nos abençoe e nos guarde. Amém. Vamos nos colocar de joelhos e concluímos com a oração final. Santo Deus, maravilhoso Pai que habita nos altos céus, em nome de Jesus, teu Filho amado, nos encontramos na tua presença para te suplicar perdão pelos nossos pecados. Tens misericórdia de cada um de nós, pecadores. Dá-nos poder para nos colocar em harmonia com a sua vontade, que possamos aproveitar o pouco tempo de graça para adquirir caráter puro e perfeito diante de ti. Que possamos nos humilhar diante de ti em contrição e arrependimento pelos nossos pecados e em reforma genuína. Que possamos aproveitar o pouco tempo de graça que nos resta para buscar a justiça de Cristo, buscar a perfeição de caráter, buscar ao Senhor enquanto se pode achar, invocar enquanto está perto, para que quando surgir o clamor da meia-noite, se ouvir o clamor, possamos, ainda que despertados do sono, nos levantar com as nossas lâmpadas espevitadas e acesas e irmos ao encontro do esposo. Tem misericórdia, Senhor, de cada um de nós, de cada um daqueles que nos ouvem através da transmissão. Tem misericórdia dos nossos filhos, nossos familiares, que possam ainda, enquanto é tempo de graça, aproveitar o tempo para buscar ao Senhor e aproveitar então para buscar a perfeição de caráter, para que quando surgir o clamor, os nossos nomes possam ser conservados no livro da vida do Cordeiro. Tudo nós te pedimos e te agradecemos, pedimos essa preparação de caráter, derrama sobre nós o dom do teu Santo Espírito, e que ao nos levantarmos daqui, cheio dele, possamos nos levantar com um novo propósito de te servir em espírito e em verdade. Em nome de Jesus pedimos e agradecemos.
Amém. Louvado seja o teu santo nome. Assim concluímos este culto, que a bênção e a paz do Senhor seja com todos. Amém. Agradecemos a presença de todos, também de todos que nos ouvem através da transmissão, que onde estiver possam ser participantes da graça de Cristo. Amém.